Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Go Next Talk. Eu sou Thaís Leonardi, jornalista, e irei conduzir o bate-papo de hoje ao lado do Gilson Fausti, ele que é diretor e consultor sênior aqui da Go Next. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado, Thaís. É um prazer estar contigo aqui debatendo um tema tão importante. Pois é, Gilson, e quando nós falamos em processos sucessórios, um dos aspectos mais importantes é a escolha do sucessor. E para começarmos essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que você nos explicasse qual é a diferença entre o herdeiro e o sucessor no que se refere aos seus papéis e responsabilidades dentro de uma empresa familiar. Ok. O tratamento que se atribui ao herdeiro é aquela pessoa que, por disposição legal, ele necessariamente vai herdar um negócio, né? Pelo fato de estar relacionado ali perante a legislação do Código Civil, como todas as hipóteses dele ser agraciado aí por esse vínculo legal, transmitindo um patrimônio da sua família. E então esse é o conceito de herdeiro. E sucessor, temos trabalhado com a hipótese que, além dele ser herdeiro, ele vai suceder a uma posição de gestão nas empresas em geral, né? Então, um herdeiro, ele não necessariamente vai exercer o cargo de sucessor, mas o sucessor necessariamente vai ser um herdeiro e vai adicionar a responsabilidade de também conduzir algum negócio, executando e dirigindo uma operação empresarial que também vai conviver com outros herdeiros. Uhum. Então é mais ou menos assim que o mercado faz essa diferenciação entre herdeiro e sucessor. O sucessor mais voltado àquele herdeiro que também ocupa uma posição de gestão. Agora, o herdeiro que não está numa posição de gestão, ele se exime de outras responsabilidades em relação ao futuro dessa empresa, ao que possa acontecer com essa empresa, mesmo ele não estando em uma posição de comando nessa organização, Gilson? Não, Thaís, ele não se exime, porque dentro da boa prática de governança corporativa, por exemplo, né, os sócios, né, que transmitem para os gestores qual é a sua pretensão quanto ao desempenho da empresa. Então, o sócio que diz o quanto que ele quer de crescimento, qual o risco que ele admite, qual é a rentabilidade que ele almeja, né? Então, é ele que dá as principais linhas estratégicas e a principal direção que os executivos vão ter que conduzir, né? Então, necessariamente, um herdeiro ele vai se preocupar e estar ligado diretamente ao acompanhamento de como é que a empresa está se desenvolvendo no mercado e dentro do seu planejamento estratégico. Nesse sentido, muito se fala sobre a preparação dos sucessores, mas é preciso também pensar na preparação e orientação desses herdeiros. Muito importante, porque é o herdeiro que precisa compreender qual é o papel que ele deve exercer como um acionista, como um sócio, né? E até essa compreensão ajuda uma convivência melhor e essa dinâmica entre executivos e sócios, né, ou acionistas. A separação bem desses papéis e responsabilidade que vai proporcionar a harmonia entre esses dois atores desse processo da vida de uma empresa, né? Uhum. Então, essa compreensão é indispensável e, na prática, quando ela acontece de maneira profunda, né, interfere fortemente no ritmo e na consistência do crescimento do negócio, porque o herdeiro consegue transmitir para os gestores, quem está lá executando, a sua real pretensão, né? Ajuda a acompanhar, ajuda a pensar em eventuais correções de rumo. Uhum.
E existe um perfil ideal de sucessor para cada empresa familiar? Olha, eu sempre disse que o perfil ideal é daquele sucessor que tem condições de conduzir a empresa para o planejamento estratégico, né? Então, o guia para a melhor escolha do sucessor é todo mundo estar alinhado para onde a empresa está indo. A gente diz, né? Toda empresa está percorrendo um espaço entre o ponto A para o ponto B. Ela sempre está caminhando em alguma direção. A gente sempre também diz, ou a direção é para cima, ou é para o lado, ou até para baixo, né? Mas ela está caminhando em algum sentido. E aquele sucessor que reúne as habilidades técnicas e principalmente emocionais para conduzir do ponto A para o ponto B é aquele que deve ser o escolhido para o sucessor. Eu imagino que essas habilidades elas variem de acordo com o perfil e a cultura da empresa. Se é uma empresa mais arrojada, mais conservadora, por exemplo, mais aberta a mudanças, a tecnologias, ou um pouco mais tradicional. Mas pela sua experiência, Gilson, trabalhando há tantos anos em processos sucessórios de empresas familiares, quais você considera aquelas habilidades que são essenciais para que um sucessor possa estar preparado para conduzir essa empresa? Classicamente, duas habilidades, né? Que é a habilidade técnica e a habilidade emocional. Na minha experiência, eu tenho visto que você errar na identificação das corretas habilidades emocionais causa realmente um reflexo negativo muito grande, principalmente em empresas familiares, e que existe um conjunto de interesses que você precisa harmonizar. Então, eu sempre digo habilidade técnica, habilidade emocional, alguém que consiga compreender muito de pessoas, né, porque estava lidando com muitas pessoas, e até uma habilidade política, porque ele vai ter que construir pontes e afastar paredes, justamente nesse papel, quando se fala em especial em empresa familiar, que são a maioria das empresas no Brasil, vai ter que ser a pessoa que tem a capacidade de interpretar, ler o ambiente da família empresária, da empresa, e harmonizar, equilibrar esses diversos interesses que estão sempre circulando em volta da empresa, né? Então, acima de tudo, essa capacidade de, além de técnica, mas de calibrar, né, as diversas frentes que ele vai precisar enfrentar e harmonizar. E como fazer a escolha do sucessor, Gilson? Olha, com muita preparação e antecedência, né? Os processos de sucessão que têm a maior índice de eficácia são aqueles que são iniciados com antecedência, quando as principais lideranças têm condições de negociar, identificar os diversos perfis, às vezes testar, né? Às vezes não é na primeira tentativa e na primeira pessoa que se acerta. Às vezes você precisa recuar num processo de sucessão e substituir o sucedido, né? E também o tempo ajuda, além, num passo muito importante após a escolha, que é a integração desse sucedido na organização, o acompanhamento e o desenvolvimento, né? Então, o processo de sucessão ele não se circunscreve somente na identificação do sucedido. É uma das etapas, uma das grandes e importantes etapas, mas o processo como um todo ele avança na integração dessa pessoa escolhida, né, no seu desenvolvimento e no seu acompanhamento, para depois que se perceber que tudo está andando dentro da expectativa primeira, aí sim a gente pode considerar um processo de sucessão bem realizado, né? Então é uma jornada, um processo de sucessão é uma jornada e não pode ser
compreendido somente nessa primeira fase, escolher o correto sucessor. Né? Existe todo um caminho tão importante quanto a escolha a ser percorrido após esse evento de dizer é a pessoa X que vai percorrer e conduzir o negócio agora. E na prática, quando a GoNext acompanha essas empresas familiares, quais são os passos, o que é feito para se mapear quem são esses possíveis sucessores e se indicar aquele mais adequado para aquele momento da empresa? Eu sempre, na prática, uma das primeiras coisas que a gente faz é dialogar muito com os stakeholders envolvidos nesse processo, né? Para ler muito bem o ambiente, as expectativas, o que cada família empresária espera, né? Às vezes negociar alguns interesses, né? E depois desse ambiente bem compreendido, bem identificado, os possíveis sucessores, a gente utiliza muito de uma ferramenta mais científica, que é a avaliação de potencial e a correta percepção do planejamento estratégico da empresa. Então, quando a gente tem claro o planejamento estratégico e o potencial avaliado, né, e os diversos interesses identificados, você consegue escolher de uma maneira mais efetiva, né? E quando há mais de uma pessoa na família que tem interesse em ocupar aquele cargo máximo dentro da organização, quando há um conflito de interesses porque há uma disputa aí de cadeira? Eu acho que sempre o guia é o que é melhor para a empresa, né? É conscientizar a família empresária, os sócios, de que não devem interesses individuais prevalecer, mas sim quais são os interesses que precisam ser preservados olhando o ponto de vista da empresa, né? Sempre, por mais eventualmente parecidos do ponto de vista técnico e emocional que dois eventuais concorrentes têm, mas sempre é possível, quando se olha planejamento estratégico, quando se olha profundamente essa avaliação do potencial, identificar quem está um pouquinho à frente, né? E aí, tendo essa identificação muito segura, construir com todos os interessados, né, a necessidade de que prevaleça esse pequeno diferencial, handicap, para poder, enfim, em homenagem aos interesses da empresa, fazer o critério de desempate, escolher o critério de desempate. Então, às vezes, é uma corrida justa, né, que se ganha por... A escolha é milimétrica, né, mas a gente, com toda a experiência de ter conduzido bastante processos de sucessão, a gente tem conseguido uma boa margem de assertividade em fazer a melhor escolha e conscientizar todo mundo que, às vezes, alguém preterido nesse processo, né, o não escolhido, acomodá-lo né, acomodá-lo em outro papel, em uma outra função, talvez tão importante quanto o de CEO, de diretor geral, né? A beleza aí de quando uma empresa ela é conduzida sobre os princípios da governança, sobre o princípio da governança corporativa, existem diversos papéis e responsabilidades que podem acomodar vários sócios, vários sucessores, né, vários herdeiros. Então, essa composição equilibrada é o grande desafio e a meta de um processo de sucessão. E quando não há herdeiros interessados em dar continuidade àquela empresa, ou então em fazer parte da administração do dia a dia do negócio, um dos caminhos seria buscar, por exemplo, um CEO de mercado. E aí, nesses casos, como a empresa pode proceder na escolha e na integração dessa pessoa que não é um membro da família? Isso também é bem comum, né? Os herdeiros e sucessores ou os herdeiros, por diversos motivos, pelo momento de vida,
por não ser da área de gestão, entender que não tem interesse em conduzir, né, o dia a dia da empresa e os destinos, né? Então, nesse ponto, o caminho é a entrega, né, acompanhada para executivos de fora, né? Quando isso acontece, o ponto e a oportunidade é desenvolver a percepção e a metodologias para que os herdeiros, né, consigam, no papel de sócio, acompanhar e se relacionar com executivos de fora, né? É alguém que está conduzindo o seu próprio negócio. Então, requer a criação de uma cultura nova, né? Requer mecanismos que a governança traz, que é para garantir a transparência, a prestação de contas, né? Em que dê a tranquilidade e a segurança dos sócios enxergarem que a condução do negócio está sendo feito respeitando principalmente os valores da empresa, né, as expectativas que os sócios têm, né, e de que forma que também existe uma harmonia de relacionamento entre executivos terceirizados, né, e de mercado, que a gente chama, com as expectativas dos sócios. Nesse sentido, Gilson, qual que é a importância do acompanhamento de uma empresa especializada em processos de governança corporativa e sucessão familiar, para que essas regras sejam claramente definidas, para que os processos sejam implementados, para a escolha do sucessor ser mais assertiva, para que a preparação desse sucessor, bem como do sucedido, também ocorram de forma a integrar os interesses familiares, né, e não a potencializar as diferenças ou as divergências? A experiência de quem está conduzindo esse processo é muito importante. Né? Não existem situações iguais, eu sempre digo, cada projeto é projeto, né? E nesse sentido, uma empresa de consultoria com experiência que enfrentou, né, várias vezes essas situações, é aquela que tem condições e reúne a bagagem necessária para fazer as melhores interpretações, melhores conduções, né? Então é um trabalho de sensibilidade, de percepção, que a experiência de vivência em diversos outros cases, ela é fundamental, né? É muito difícil uma família empresária ou qualquer organização conduzir uma sucessão de maneira isenta e equilibrada, sem a ajuda e assessoria de uma estrutura de fora. Porque durante o processo existe muita emoção, né? Existem muitos interesses que sempre estão buscando prevalecer um em detrimento do outro, né? E de forma que geralmente pode acontecer algum desequilíbrio e impedindo um melhor diálogo. Então essa consultoria de fora trabalha muito nesse papel de harmonizador, de integrador, de equilibrista, né, dos diversos interesses e ajuda então a construir os melhores caminhos. Então geralmente e dificilmente se vê um processo de sucessão ser conduzido sem o auxílio de uma consultoria, uma grande experiência, justamente para poder mostrar para eles diversas hipóteses e alternativas que podem surgir e ser construídas naquela hipótese. Perfeito. Gilson, muito se fala sobre a escolha do sucessor, como nós dissemos hoje, a preparação desse sucessor, mas é importante também ter olhar para o sucedido, não é mesmo? E nesse sentido, como preparar o sucedido é o tema do nosso próximo episódio. Então, você que nos assistiu até aqui,
Fique ligado, nos acompanhe no próximo Go Next Talk, porque eu e o Gilson vamos falar então sobre a preparação do sucedido dentro desse processo de sucessão. Para saber mais sobre governança corporativa e sucessão familiar, acompanhe as nossas redes sociais e também o nosso site. Nas nossas redes sociais você interage e manda sugestões sobre conteúdos que você gostaria de ver aqui no próximo Go Next Talk. Gilson, muito obrigada pela sua participação de hoje. Eu que agradeço. E a gente se vê então no próximo episódio. Até lá.